Olá pessoal, vamos agora ao O do Solid, tá? Que é o Open Closed Principle, tá? Não necessariamente esses conceitos, tá? Eles são mostrados em ordem de complexidade, tá? Inclusive eu acho o Open Closed Principle um dos mais fáceis que tem de entender. Só que para formar o Solid, né? Para dar analogia com programação sólida e etc, né? Consistente, esses conceitos são disponibilizados de acordo com as letras do alfabeto, mas novamente, não necessariamente a ordem de complexidade avança conforme as letras, tá? Agora a gente vai ver o princípio sólido, que inclusive está relacionado, de certa forma, com o Single Responsibility Principle, tá? E esse conceito sólido, na verdade, ele aparece como um conceito um pouco mais genérico, inclusive, que o Single Responsibility Principle. E esse tipo de conceito, essa forma de programar, ou seguindo a diretriz do Solid, ele vai aparecer em vários outros momentos da vida acadêmica de vocês, quando vocês verem, acho que vocês vão ver padrões de projeto, engenharia de software, que vocês forem web, vocês vão programar num padrão chamado MVC também, então você vai ter umas camadas de abstrações, e aí vocês vão ver que vocês conseguem, por exemplo, eu estou trabalhando com MySQL, agora eu quero passar para o Oracle, tá? Então você não precisa sair modificando o seu sistema inteiro, onde era MySQL, agora é Oracle, etc. Você vai trocar uma classezinha do seu sistema, tá? Então, ao invés de passar uma classe para o parâmetro de uma função, você vai passar outra e acabou, tá? Simples assim. Então, qual que é a ideia do Open Closed Principle, tá? Apesar do nome ser confuso, a gente vai ver que ele é simples, tá? Então, Open Closed Principle, o princípio do aberto e fechado. Como assim aberto e fechado? Que ele fala o seguinte, ele fala, a classe ela deve ser aberta para extensão e fechada para modificação. Tá? E perceba que a extensão aqui, ela não é a extensão, tá? De estender no sentido de herança, tá? No sentido de estender ou de ampliar as suas funcionalidades. Então eu tenho que ser capaz de ampliar as funcionalidades desta classe sem necessariamente eu precisar modificar essa classe. Tá? Que raios é? Mas tendo a ideia do Single Responsibility Principle, que a gente vê, já dá para ter mais ou menos uma noção, tá? Bom, qual que é a motivação então? A gente vai alterar uma classe existente para adicionar um novo comportamento nela, tá? Sem eu precisar modificar, chegar lá, começar a colocar um monte de ifs, elses, etc, assim como a gente já tinha visto no SRP. Por quê? Se eu tenho uma classe lá bonitinha, funcionando legalzinho, tá? Pode ser que eu tenha que modificar essa classe. Sempre que eu estou modificando alguma coisa, eu corro o risco de inserir um bug ou fazer alguma coisa não muito pensada em consequências futuras, etc. E a hora que eu vou atualizar o software com essa classe nova, pode ser que dê algum pau ali no funcionamento do software, tá? Então, se a gente está alterando alguma coisa, a gente corre o risco de inserir bug. Então, se eu tiver essa habilidade, tá, de inserir novas coisas sem precisar alterar uma classe que está funcionando, tem seu comportamento definido, ou, novamente, uma classe coesa, tá? É show de bola conseguir fazer esse tipo de coisa, tá? Então, como que a gente pode fazer isso daqui? A gente vai separar o comportamento extensível, tá, por trás de uma interface. Como assim? Tá? Vou começar com este pequeno exemplinho aqui e a gente vai evoluir esse exemplo assim como eu fiz no SRP. Tá? A ideia desse exemplo aqui é que eu tenha uma calculadora de preços, né? Então tá aqui essa calculadora de preços, na qual ela vai receber como parâmetro um produto. Tá? Então vamos supor que a gente está na Americanas.com, Submarino e etc. Tá? Comprou o produto. Tá? E aí, dependendo do cliente, né? Se você é um cliente premium, etc., ou dependendo como você vai pagar, existe uma tabelinha de desconto para você. Acho que no Mercado Livre é assim, né? Se você tem tantas compras, você vira cliente diamante, etc. E a partir daí você começa a ter uns descontos diferenciados. E aqui a gente vai ter um frete padrão, que seria o frete dos correios. Tá? E por enquanto a gente vai ter só uma tabelinha de preço padrão, falar todo mundo está sujeito aos mesmos descontos. Tá? Só que aí eu vou ter então essa classe calculadora de preço, minha classe frete, uma tabela de preços que eu vou utilizar para dar desconto para o cliente. Tá? E a minha classe compra, que vai ter o valor da compra e a cidade para onde que essa compra tem, simulando que eu estou num comércio online. Tá? Então vou começar com esse
exemplo base, eu vou tentar crescer esse exemplo, tá? Falo, pô, mas em vez dessa tabela de preço padrão, e se eu tiver uma tabela de preço diferenciada para um cliente de diamante, etc. Se em vez de só o correio, como acontece, fala, pô, você pode ir pelo correio, você pode ir pelo Jadlog, você pode ir por alguma outra empresa de frete. O que vai acontecer se eu tentar crescer a classe a partir deste formato de classe? E como que eu consigo crescer sem colocar uma linha de código a mais nessa classe de calculadora de preço? Então vamos lá. Aula 15, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou criar um pacote, não pensei nessa organização a priori, né? Eu podia separar pacotes por conceitos, mas agora eu vou começar a fazer isso. Open Closed Principal, vou criar um pacote aqui. Opa, eu vou colocar minha classe principal. Aqui vai ter o meu PSVM. E agora eu vou programar uma classe que é a calculadora de preços, tá? Então, classe calculadora de preços. Tá? A princípio, essa classe, na verdade, eu vou ter que programar outra classe antes, a classe compra, né? Porque já que ela recebe a compra. Classe compra. Tá? Muito simples, sem produto, sem nada, né? Porque eu poderia ter uma classe produto, mas só para via de exemplo, private double valor, private string cidade, assim como cidade vai ser só uma stringzinha, podia ser mais complexo, com CEP, etc. Novamente, só para exemplificar. Compra, acho que só vou precisar do get, besta. Só que eu falei só vou precisar do getter, eu coloquei os dois. Construtor, receber os dois, bonitinho. Tá, classe compra, então um valor e uma cidade para onde aquela compra vai. Deixa eu só dar uma apagada aqui que eu já tô com coisa aberta pra caramba. Apagar umas coisinhas. Tá, eu já consigo colocar mais coisas aqui. Beleza, dado isso, tá? Eu vou precisar da classe frete que eu vou utilizar dentro da calculadora de preço. Vou chamar aqui de frete correios. Aí eu já vou colocar aqui, que é um outro pacotinho aqui dentro. Sempre fretes. Vou colocar aqui de frete correios. Tá? Dentro desse frete correios, tá? Vou ter um método muito simplesinho, tá? Que é o para recebe uma cidade. A princípio a gente só tem muito simples, não vou fazer a tabela para o Brasil inteiro, né? Só para simular. Então dentro desse frete eu tenho um para cidade, ele vai me retornar o valor do frete para cidade. Então se é São Paulo é 15 conto, daqui onde eu tô, para qualquer lugar do Brasil restante vai ser R$30 esse meu frete, tá? Então public double para string cidade. Aí pode ser o inverso, tá? Como a gente está mais acostumado, né? Chamando objeto e comparando com uma string, né? Ali no exemplo ele fez diferente, tá? Primeiro ele coloca a string, tá? Então isso daqui vira uma string, né? Porque é do tipo wrapper, tem aquela facilidade de criação. Se isso daqui é uma string, por exemplo, eu posso colocar o ponto e vai me aparecer os métodos da string, tá? Eu não sei lá porquê, mas eu não me simpatizo muito com isso daqui. Vou colocar tudo to uppercase, né? Para facilitar a comparação. To uppercase e não correr o risco. Se for São Paulo. O que você está achando aqui? Nossa, eu tô ficando doido, bicho. To uppercase equals, aí sim, São Paulo. Se for para São Paulo, vou retornar 15.
O resto do Brasil retorna 30. Então aqui o frete. Eu tenho uma tabelinha de preços também que eu vou precisar. Vou criar um outro pacote, porque depois eu vou acrescer classes nesses pacotes. O CP tabela preços. Qual foi o nome que eu dei aqui? Tabela de preço padrão. Tabela de preço padrão. Essa tabela de preço padrão, ela vai dar um desconto para um produto, tá? Que vai ser baseado no valor, tá? Se for maior que 5.000, desconto de 3%. Se for só maior que 1.000, vai ser um desconto de 5%. Isso aqui só calcula o desconto, tá? A porcentagem do desconto. Vai calcular só que retornar 3% de desconto, aqui retorna 5% de desconto. E se for entre 0 e 1.000, né? 0, obviamente não vai ter desconto nenhum, mas enfim, eu não vou dar nenhum desconto, porque aqui eu vou pegar, vou chamar esse desconto, certo? Tirar 1 menos o desconto, então se eu dei 5% de desconto, vai ser vezes 0,95, ou seja, dei 95%. O produto vale 95% do seu valor, ou seja, dei 5% de desconto, tá? E depois mais o frete que eu vou calcular esses dois caras aqui. Bem, então, ele tem um método de desconto para, então public double desconto para, vou receber um valor aqui, tá? Essa é a minha tabela de preço padrão, então if o valor for menor ou igual a 1.000, return 0, else if valor menor é 5 ou 3.000, 1.000 só, menor ou igual, então se for de 1.000 a 5.000, né, menor ou igual a 5.000, rapaz, precisa gastar grana para dar um descontinho, hein? Return 0.03, else return 0.05, ok? Beleza. Desconto padrão, agora creio que eu já posso ir para a minha calculadora de preços. Esse é o método, acho que é só calcula, né? É isso. Public double calcula. Então ela vai receber uma compra, certo? E aí dentro dessa calculadora de preços, né? Eu criaria o frete para chamar o cálculo do frete, né? Correios igual ao new frete. Não, eu tenho frete correios que eu chamei, né? Frete correios, new frete correios. Eu tenho a tabela de preços tabela de preços padrão, né? Tabela de preços padrão, chamada tabela igual a new tabela de preços padrão. Agora eu vou calcular o frete, né? Double frete igual correios para, e aí vai ser minha compra, get cidade. Vou pegar o desconto, então double desconto igual, aí tá lá na minha tabela de preços, tabela desconto para, e eu vou pegar a minha compra e pegar o valor da compra. Com isso, né, eu tenho condição de calcular o preço final dessa compra, que vai ser igual, né, ao compra get valor, tá? Menos, vezes 1 menos o desconto, que é aquele percentual de desconto, né? Então, tudo isso daqui vai me dar o valor do produto com o desconto. Tá? Isso, tá? Mais o meu frete. Ok?
Daí temos uma classe funcional. Deixa eu pegar aqui no meu principal. Porque eu criei uma compra aqui. Compra igual new compra. O valor é 1.500. Cidade Porto Ferreira. Agora eu vou criar uma calculadora de preços. Calculadora igual new calculadora de preços. Tá? E calculadora ponto calcula, vou passar a compra para ela. Vou colocar isso dentro de um salt para a gente ver. Tá? E calculou o desconto do preço. Acho que como é Porto Ferreira, 1.500 é 0,03, né? Então daria 97%. Vamos ver se está certinho. 500 vezes 0,97 e o 455 mais o frete, mais 30 de frete quando não é para São Paulo, 1.485, tá? Então, temos aí nosso problema funcional por enquanto, tá? Então, desse jeito, tá funcionando, tudo bonitinho, tá? Agora é o seguinte, agora vamos pensar que ao invés do frete dos correios, vou fazer uma outra classe de frete muito simples, frete Jade Log, acho que é assim que chama a empresa. Tá? E aí eu teria o frete já de log, ou lá que eu tenho um public, se eu for desenvolvendo de qualquer jeito, tá? Public double, calcula frete, aí double o valor, não, double o valor não, né? Frete para cidade, string cidade, if cidade, cidade, equals São Paulo. Tá, vai ser um pouquinho diferenciado. Return é 0, return 13, else if cidade equals Rio de Janeiro, return 20, você return 33. Certo? Tenho essa classe aqui, frete já de log, e ao invés da tabela de preços padrão, eu vou criar aqui uma tabela preço Diamond, certo? Beleza. Tabela de preço Diamond, só copiar aqui. Aí vamos supor que foi um outro desavisado lá, fez uma tabelinha e aí colocou desconto para o cliente ou para a compra, double valor, e aí lá, se for menor que R$100 ele não vai ter desconto, se for menor que 2.000 ele vai ter 5%, e caso contrário, maior que 2.000 ele vai ter 10% de desconto, tá? Qual a consequência de eu ir fazendo essas classes, né, agora no meu código, e em algum momento eu quiser utilizar isso no meu código? Bom, se a gente for pensar da maneira mais, não diria porca, mas da maneira mais simples possível, a minha calculadora de preço, em algum momento, tá, eu vou ter que saber se eu vou usar tabela dos correios ou se eu vou usar tabela padrão, tá? Então,
qual que seria a primeira alternativa? Eu colocar um método de entrada dentro dessa classe calculadora de preços, tá? E aí perceba que se eu fixo o método de entrada, agora eu quero usar isso na interface gráfica, eu tenho que vir aqui mudar o método de entrada, né? Se estou usando scanner, por exemplo. Se eu vou para o mobile, se quiser levar essa classe... Nossa, vai ficar a festa da modificação de classe aí, tá? Então, isso já não seria muito correto, né? Porque eu poderia colocar um scanner aqui, certo? Teclado igual new scanner, system in, tudo bonitinho, ou colocar o menuzinho, o que você quer? Correio, você quer não sei o que, o cliente é Diamond, algum tipo de coisa, tá? Ou eu teria que essa informação ser digitada, tá? Por alguém, ou chegar aqui via parâmetro, tá? Então, por exemplo, string frete, string frete, string cliente, por exemplo, tá? E aqui eu teria que fazer algumas verificações aqui, se frete ponto equals correio, então, tá? Eu teria que em algum momento colocar isso aqui, colocar um frete para fora, para ser igual a 0, para aí poder chamar. Nossa, tá cheio de erro aqui, mas porque tá definido ali embaixo, tá? Tá, aqui vai ser tipo frete, desculpa, tipo. Eu já tenho frete ali. If tipo frete igual correio. Se não, tá? Aí eu vou ter, ao invés do frete dos correios, eu vou ter o frete já de log. Vou chamar de já de log igual a new frete já de log. E aqui o já de log qual que é o método mesmo, que eu já não lembro, tá padronizado. Calcula frete, bonitinho, tá? Então, teria que fazer algum tipo de if, verificar na mão, até porque não tem qualquer tipo de relação, por enquanto, dessas classes, tá? E aí, para cada nova tipo de tabela de frete que chegava aqui, agora já de log, agora não sei o que, agora não sei o que lá, vai mais um ifzão nessa classe aqui, tá? Além disso, na tabela de preço padrão, agora eu tenho uma tabela de preço diamante, exemplo repetido ao que eu tinha feito acima, tá? Então perceba que o meu conjunto de ifs, instruções, etc, já vai aumentando consideravelmente, tá? O que eu posso fazer de cara, tá, para diminuir essa quantidade de ifs ou de código? If vai ter um pouquinho mais. O que eu faço de cara, tá, para já me permitir diminuir essa quantidade de código na minha classe, tá? E consequentemente já vai cair nessa questão do OCP, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou definir um padrão para essa tabela de preços aqui. O que todas elas têm em comum, tá? Elas calculam o preço do frete, certo? Um chamou aqui de para, outro chamou de calcula frete. Não, então eu vou definir uma interface aqui, vai ser padrão, tá? Então vai ser a interface frete. E dentro dessa interface frete, todos os métodos vai ser public abstract double. Opa. Vou pegar aquele padrão do correio, né? Para string cidade. Eu tô ficando doido, eu tô falando isso. Tá? Nesse caso aqui vai ser uma... Nossa, meu Deus do céu, gente. Que classe aqui? Acabei de falar interface, implementam interface. Acabei de falar interface e criei uma classe. Tá?
Beleza, temos uma interface calcular frete. E agora minha tabela de preço diamante. Implementes. Interface frete. Tá? E a minha tabela correio, eu vou salvar, já vou modificar, obviamente. Aqui eu só preciso colocar o para, né? Para. Só para colocar @override. Não é para, não? Nossa, eu tô na tabela de preços, gente do céu. Desculpa, tá? O tio tá doido. Agora sim. Frete correios, implementos, interface frete, interface. Ai. Aí, dá pra ter errado. Já de log. Implementes. Interface frete. E aí tá chiando porque agora o método tem que se chamar para. Nos dois vou colocar override, né? Só para garantir que tá certinho. Tá certinho. Que eu sei que tá certo, mas só para garantir. Override. Ok, tá? Então tem as duas aqui com interface. E na tabela de preços aqui, a mesma coisa, tá? Eu vou fazer, só lembrar como é que tá o... Chama o método desconto para, né? Interface. Interface. Tabela. Preços. Então, vamos os caras aqui. Implementes. Interface. Tabela. Preços. Mas eu creio não coloquei nada dentro dela, né? O cabeçudo. Deixa eu só pegar essa naturalzinha aqui. Então, dentro dela vai ter o método public abstract double desconto para, tá? Então, minha tabela de preços padrão, implementes interface interface tabela preços @override implementes interface tabela preços, tá? E aqui o método é o desconto para, né? Então vai ser desconto para, ok? Bom, feito isso, tá? O que eu vou ganhar diretamente aqui na minha classe calculadora preços, tá? Bom, diretamente, tá? Em vez de ter esse código repetido aqui, ó, frete, correios para, frete já de log, calcula frete, tá? Se eu tivesse aqui, né, novamente, if, tipo cliente, vou colocar aqui, ó, tipo cliente, tá? Então, if, tipo cliente, equals hoje diamond. Aí eu vou ter a tabela, no else aqui, eu vou ter a tabela de preço padrão. Aqui eu estaria tabela de preços diamonds, né? De preços diamond, tabela de preço diamond. Aí teria que ter o mesmo procedimento, né? Que é o double desconto igual a 0. E aí esse desconto aqui, apesar de já estar, supondo que não tivesse padronizado, né? Agora tem os dois, tem desconto para, mas um estava para, outro desconto para. Teria
essa situação aqui, né? Então, para cada tabela de desconto, para cada if que eu tivesse, só padronizar o JadLog aqui, eu teria que ir acrescentando ifs, tá? Quando eu tenho tudo isso padronizado, né, pela interface, tanto frete quanto tabela de preço, eu já tenho um ganho de código no seguinte sentido, tá? Eu sei que esse cara aqui, frete correio e frete JadLog, eles são do tipo interface tabela preço, tá? Ou melhor, deixa eu só tirar essa interface que vai ficar feia. Não sei nem para que eu fiz isso daqui. O frete é a mesma coisa. Então eu sei que o tabela preço padrão e tabela preço Diamond são tabela preço. E o frete correio e frete JadLog, eles são tipo frete, tá? Então a única coisa que eu já poderia economizar de cara seria o seguinte, tá? Cria aqui, ó, frete igual a null, frete igual a null, portei, e aqui vai ser, se for correio, frete new correios, se for JadLog, o frete JadLog. E o valor do frete, então double, acho que é, vou trocar para valor frete, vai, valor frete, ficar melhorzinho. Então double o valor frete vai ser igual ao frete para compra.getCidade, tá? E na hora de calcular o desconto, vou jogar ele aqui para baixo, tá? Então teria lá o tabela precos, tabela igual a nulo por enquanto, importei, tá? Aí se for Diamond, essa vai ser a tabela preço. Se for a tabela normal, essa vai ser a tabela de preço padrão. E o desconto vai ser dado pelo tabela, que já foi instanciada para um dos dois. Desconto para compra.getValor, tá? Lembrando que agora, desta forma inclusive que eu tenho, tá? Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, o meu valor do frete, jogar para cá. O que você deu erro, meu filho? Ah, faltou um parênteses aqui. E eu posso pegar o valor do meu desconto e jogar para cá. Tá? Bom, então nessa situação que a gente tem aqui, ainda assim, meu código já ficou um pouquinho melhor, acho que um pouquinho mais intuitivo, mas ainda assim, se eu tiver um novo frete, tipo de frete, empresa de frete, uma nova tabela para dar desconto nos produtos, ainda assim eu vou precisar de ifs, elses, etc. Bom, como que eu consigo deixar essa classe agora totalmente coesa e adicionar novas funcionalidades sem precisar crescer com ifs e elses essa classe? Então, em vez do tipo frete, eu já recebo direto qual que vai ser o frete aqui. Frete, tá? E já vou receber direto uma tabela de preços, tá? E aí qual que vai ser a funcionalidade dessa classe? Calcular o preço do produto, dando um desconto no valor e um desconto e acrescentando o valor do frete, certo? Essa classe não vai mudar mais por nada na face da Terra se aparecer um frete novo, se aparecer uma tabela de preços novas, desde que elas respeitem a interface frete e a interface tabela de preços, certo? E aqui agora, por exemplo, se eu for fazer o mesmo exemplo anterior aqui no principal, o que eu teria que fazer? Passar a compra, certo? Eu vou passar qual que é a tabela de preços que eu vou usar. Vamos supor que eu quero a tabela de preços padrão.
Então, new tabela de preços padrão. E vou passar... Peraí, qual que é o primeiro, qual que é o último? Frete tabela de preço. Então, você vem para cá. New. Frete, né? Frete Correios. Importei, obviamente. Vou rodar. Eita, pô. Eita, será que eu fiz aqui nos meus parênteses? Compra vezes aqui. Não, compra get valor não, né, meu filho? Tabela. Desconto para compra. Não, pera aí. Desconto para compra ponto. Tabela. Frete. Não. Mais o frete. Isso. Tabela ponto. Desconto para compra ponto get valor. Então, desconto para o valor do produto. Certo. Ok, ufa. Não tinha percebido a caquinha. Vamos lá. Mesmo preço que tinha dado anteriormente, tá? Agora perceba o seguinte, ó. Eu quero trocar. Eu não quero mais frete do Correios. Agora nessa aplicação eu quero frete da Jade. Frete Jadlog que chama? Frete Jadlog. Olha só. Eu vou rodar. Fez o desconto de acordo com a Jadlog, que ele era um pouquinho diferenciado. Agora eu não quero tabela de preços padrão. Agora eu quero tabela de preços Diamond. Diamond. Executei um outro preço de produto agora com o preço Diamond. Perceba o seguinte, agora eu falo, pô, eu quero tabela de preço Platinum, tá? Tabela de preço Platinum. Então, implementes tabela preços. If valor menor igual a 50, até para 50, double, desculpa, return 0.05, else if valor menor igual a 200, return 0.10, qualquer coisa acima de 200, return 0.25. Esse é um cliente, não é platino? Quanto é? Platino, cliente platino, tá? Agora, beleza, tá? Quero pegar o carinha aqui e colocar um cliente platino para ele. Tabela de preço, Platinum. Tá? 1150, tá? Então percebam o seguinte, tá? Minha classe calculadora preços, que era minha classe alvo deste projeto, tá? Ela tem uma função muito bem definida, tá? Que é pegar um preço, dar o desconto de acordo com uma tabela de preços, acrescer o frete para saber qual que vai ser o valor total daquela compra do cliente, certo? Esta é a função dela, tá? E ela vai ter este mesmo comportamento, tá? Que é dar um desconto, calcular o frete, acrescer o valor do frete, independente do frete que eu estou utilizando, independente da tabela de desconto que eu estou utilizando. Então ela está uma classe bem fechadinha, tá? Ela não tem, vamos dizer assim, muita margem para crescimento, porque a função dela é justamente essa que está programada para ela fazer. Por outro lado, a gente viu que a gente conseguiu mudar as funcionalidades dessa classe. Eu consigo fazer essa classe calcular frete do correio, frete da Jadlog,
Eu não coloquei outro flat, né? Mas enfim, vai seguindo a mesma ideia da tabela de preço da Yamon, tabela de preço padrão, etc. Ou seja, eu expandi o comportamento, eu expandi esta classe, as funcionalidades dessa classe, porque eu estou acrescendo novas tabelas de preço aí para esta classe processar, e no momento eu aumentei uma linha de código dessa classe. Né? Então, inclusive, se eu quiser portar essa classe para outro programa, tudo bonitinho. E percebam o seguinte também, na hora de dar manutenção, fala, alterou o frete dos correios. Você já vai ter uma classe certinha, não vai precisar ficar caçando num monte de if, dando Ctrl F e etc, correr o risco de alterar aquela big classe lá e dar algum pau pra frente. Beleza, quer alterar correio? Tá aqui, ó. Frete correio, tá aqui toda a regra de cálculo do correio, tá? Inclusive você não vai nem ter muito margem para alterar, porque se a gente tivesse orientação objeto, né? Se eu viesse aqui e falar, não quero mais para, não, eu quero para a cidade. Tá? O que ia acontecer nas classes que faziam invocação do método para, já ia dar problema, tá? Então a interface ela deu essa engessadinha também, né? Para não correr o risco de você fazer umas alterações, isso desencadear algum problema no software. Todas as classes muito bem coesas, tá? Então você tem uma classe que é para dar desconto seguindo o correio, uma classe para calcular o frete, de acordo com a Jedlog, uma classe para calcular o frete se o desconto se ele for cliente da Yamand, tudo muito bonitinho e com a possibilidade de eu ir alternando, ou seja, de eu fazer uso dessas diferentes classes, tá? Sem em nenhum momento precisar fazer um if a mais no meu código. Obviamente que eu cresci o código adicionando estas novas classes, porque aí também não existe milagre, né? Mas a classe que faz uso dessas classes aí de desconto de preço, etc., eu acresci funcionalidades nela, tá? Sem sequer fazer uma linha a mais que esse return. Tudo bem? Então essa é a ideia aí do Open Closed Principle. Aumentar funcionalidades sem aumentar a classe. Beleza? Então, até o próximo princípio. Aqui eu fui colocando meio passo a passo para vocês, consequências, etc. Que vai ser o princípio de substituição de links. Esses são os dois mais facinhos, tá? Mais intuitivos, etc. Agora, uma carga teórica um pouquinho maior, umas coisas podem não fazer sentido, mas eu também vou tentar fazer as aplicações práticas ou situações práticas que esses princípios podem ser úteis. Tá? Então, até o próximo vídeo.